Agora também você fala assim, bom, eu quero fazer uma consulta, o usuário vai preencher os dados ali e eu quero que esse dado fique escondido, não fique na URL, fique dentro do body da requisição. Então você poderia utilizar o quê? O método post nesse caso, né? Então nesse caso você poderia usar o método post, tá? Passando aqui o quê? Um usuário como parâmetro, usuário, aí request body, certo? Request body, e aqui a gente usaria, aqui é arroba, né? Request body, e aqui a gente usaria o usuário.getNome e aqui o usuário.getSend. Então perceba que nós agora optamos em esconder a requisição e aqui vai ser pelo método post, post mapping. Post mapping. Só que nós já temos um post mapping aqui, não temos? Olha lá, um post mapping que é um vazio, certo? A gente pode chamar esse post mapping aqui de autenticar, por exemplo. Autenticar. Tipo assim, nós vamos fazer uma requisição post, vamos passar os dados desse usuário, vai ser uma autenticação, e aqui ele vai, ao invés de ele retornar, por exemplo, o próprio objeto usuário, a gente poderia retornar, tipo assim, se ele é true ou se ele é falso, ou apenas o status, se ele existe ou se ele não existe. Tipo assim, se isso daqui, vamos pegar aqui, isso aqui vai me entrar um usuário, não vai? Olha lá, o usuário. Isso aqui não vai me entrar um usuário? Vou chamar de U. Aí, usuário U. Ele me retornou um objeto usuário U, certo? E aqui eu posso fazer um if, né? Tipo assim, se esse U for diferente de nulo, quer dizer que ele encontrou esse U. Mas e se esse U for igual a nulo? Quer dizer que ele não encontrou. Então, nesse caso, eu posso lançar uma exceção de usuário inexistente. Uma exceção, você mandou buscar, mas você está tentando autenticar, mas você não existe. Por quê? Porque aqui é uma tentativa de autenticação. O cara tentou mandar os dados, a API falou, tchau, você não existe. Entendeu? Então, ao invés de você dar uma lista de usuário, você pode dar uma resposta para esse usuário, para esse cara, que esse cara não existe. Entendeu? Você pode lançar uma exception, né? Como que é a exceção? Como que você faz? Eu posso lançar uma exception aqui. Tá? Que exception que eu posso lançar aqui? Por exemplo, aqui, usuário não encontrado. Olha só o que eu estou falando. Eu estou criando uma exception de regra de negócio. Usuário não encontrado exception. Estou inventando uma exception aqui. Estou inventando. Só que essa exception não existe, vou criar ela. Se o cara tentar bater um usuário sem aqui e esse cara for nulo, eu vou lançar uma exception ao invés de entregar esse cara aqui. Mas, se não, o que eu vou fazer? Eu vou entregar para ele esse usuário aqui. Na verdade aqui é uma lista de usuário, né? Isso aqui é nesse momento ele está entregando uma lista de usuários. Então beleza, vamos pegar essa lista aqui. Essa lista L. Vamos falar assim, se essa minha lista L for igual a nulo, ou se essa minha lista L for igual a nulo, tá? E L.size, se ela for diferente de nulo e size maior que igual a zero. Aqui, um dos dois sendo verdade, pode ser assim. Se ela for nulo, já lança a exception. Mas se ela não for nulo, né, eu vou ver o tamanho dela. Se o tamanho dela for zero, exception também, quer dizer que não encontrei. Porque o retorno aqui desse cara é uma lista, não é um cara por enquanto. Entrei que adaptar esse retorno aqui. Tá? Agora, que exception é essa? Existe essa exception? Não existe exception. Né? O que a gente faz? Vamos criar essa exception? Só acompanhar o raciocínio. Então, Alt Enter, vamos criar essa exception. Não existe ela ainda. Deixa ali no controller mesmo. Usuário não encontrado exception. Beleza? Olha lá. Deixa essa exception lá. Isso quer dizer o seguinte, que agora ela existe, agora a gente só precisa declarar ela aqui no método. Todo método que pode lançar uma exceção, ele tem que fazer o quê? Ele tem que receber uma declaração, né? Então eu posso vir aqui e falar, clica na lâmpada mágica e adiciona ela na assinatura do método.
Quem chamar esse buscar por... Vamos chamar esse método aqui de autenticar, tá? Autenticar. Quem chamar esse método autenticar, passando os dados desse usuário, ou ele pode receber os dados do usuário como retorno, ou ele pode receber o quê? Uma exception. Um dos dois vai acontecer. Se a gente mandar essa exception para lá, como que essa exception vai chegar lá? Será que vai chegar num JSON? Vai chegar uma página de erro? O que vai acontecer? Né? Vamos descobrir. Tá? Vamos descobrir que eu também não sei. Então a gente faz o seguinte, dá um stop aqui. Você já colocou alguma coisa aí no exception? Não, eu só declarei uma exception. Você mudou o que era Tá? hash, Vamos testar primeiro. Para post. Ó. Eu falei o seguinte, vamos fazer uma requisição post para esse método autenticar. Vamos ler os dados que estão vindo lá no padrão JSON e injetar ou serializar ele dentro desse usuário. Vamos fazer uma busca no banco de dados por alguém que tem esse nome e senha. E se esse retorno vai ser uma lista. Se essa lista for igual a nula, ele já lança exception. Se essa lista não for nula, ele vai verificar se o tamanho dela é zero. Se é zero, não encontrou ninguém. Então, lança exception também. Em qualquer uma das duas situações, ele lança exception. Beleza. Se ele não passar nesse if, ele vai para o else e retorna a lista contendo todos os usuários encontrados com aquele nome e senha. A gente vai aperfeiçoar isso ainda. Tá? Então, nós vamos mudar aqui a nossa requisição. Tá? Ao invés de Q2 vai ser o mesmo cara pelo método post, só que aqui nós vamos chamar de... Deixa eu aumentar, deixa eu criar uma nova aba aqui. Então vai ser, primeiro, eu quero fazer uma requisição post, certo? Então, aqui eu vou falar localhost, 8080, 8080, barra autenticar. Autenticar, ok? O que eu passo para ele? Vou passar um texto no padrão JSON, certo? E aqui eu coloco o quê? Nome João. Isso. E senha? 1, 2, 3, ó. Tá vendo? Olha lá. E pimba. Olha o que ele fez. Autenticar. Não existe, ó. Autenticar. Existe o quê? Uso controller barra autenticar. Pimba. Mandou. Olha o que ele fez. Ele trouxe para o meu cara dentro de um colchete, porque é uma lista, né? Uma lista com um elemento dentro. Por isso que ele pôs esse colchete. Tá? Ele me retornou. E agora, se eu colocar aqui, ó, 3, 4, 5, ó, existe esse cara? Mandei. O que ele trouxe para mim? Ele trouxe um JSON também. Ele trouxe um JSON, só que com um formato totalmente diferente. Ele falou, ele trouxe um JSON com a propriedade timestamp, que é o momento que foi executado. Qual foi o status dessa requisição? Qual foi o erro que ela gerou? Qual foi a exception interna que ela gerou? E qual que é a mensagem de erro? Tá? E o path, que é a requisição. Esse JSON foi gerado automaticamente pelo Spring Web, nosso WebGC. Ele já fez isso para você. Ele já está programado para fazer isso aqui. Ó. Toda vez que for uma exception for lançada, eu vou montar um JSON contendo todos esses dados para o meu cliente. Porém, essa requisição, esse JSON foi montado automaticamente, né, pelo Spring, ele pode ser personalizado. Existe uma forma de personalizar, mas por enquanto a gente não vai personalizar, mas existe. Tá? Nós vamos fazer um jeitinho. Só para você entender, pô, mas olha que legal, tal, ele já montou um JSON automático para mim, bonitinho, beleza. Mas a gente pode interceptar essa tarefa e modificar ela. Fala, não, eu só quero entregar um JSON com duas propriedades, a mensagem de erro e o status. Pronto, eu não quero toda essa parafernália aí, beleza? Mas faço isso aqui para a gente testar. Então a gente fez uma requisição post e recebemos um JSON de exception. Isso aqui é um JSON de exception. Tá? Quando o cara não existe, ou nós recebemos um JSON contendo todos os dados do objeto que ele encontrou. Tá? O ideal seria a gente não ficar trazendo todos os dados do cara de volta. A gente pode retornar vazio e deixar só status 200. É isso que interessa para quem está chamando. Ou então gerar uma chave de acesso que a gente chama de token. Gerar uma chave. Ó, esse cara passou nome e passou senha. Nós vamos devolver uma chave que é um código gerado a partir desse nome e essa senha para a gente utilizar nas próximas requisições. Tá? Aí já começa o conceito de autenticação, mas não vou entrar nessa agora não, tá?